Nós estamos passando da metade do ano de 2021. O que será, irmãos, que estará acontecendo nos anos agora, de 2022, de 2023? Nós vamos estar falando até o ano de 2027 aqui no vídeo. Era para ser uma live, mas vai ser mais seguro aqui em vídeo. O que eu vou estar mostrando para vocês podem estar acompanhando, estudando e depois pesquisando na Bíblia. O que essa Bíblia Sagrada está falando sobre o que eu vou estar mostrando. Porque para não prolongar o vídeo, irmãos, então eu não vou estar pesquisando nada aqui, mas eu tenho certeza absoluta que o que Deus está me mostrando também está aqui dentro, porque a palavra de Deus ela não muda. Então aqui, irmãos, em 2013, que eu já venho comentando com vocês, nós já vimos aí então 7 anos. Em 2020 completou 7 anos, mostrando aquilo que o Senhor me mostrou desde 2013 aqui, olha, que o Senhor me revelou. Eu vi 7 anos de acontecimentos que eu assisti como se fosse um filme de uma duração de 7 anos, mas durou poucos minutos. O Senhor me mostrou uma revelação, 7 anos, e depois, dentro da própria revelação, ele voltou novamente e mostrou outros 7 anos. Então, como era 7 mais 7 são 14, então de 2013, né, que foi o ano que ele mostrou a revelação, que ele falou de 7 anos, então nós passamos aqui 7 anos que encerrou-se em 2019, praticamente dentro de um pouco ainda de 2020, porque por causa do período. Então aqui, olha, o Senhor me mostrou um período agora de 7 anos, que já são outros 7, que ele apareceu ainda na própria revelação, depois que eu assisti os 7 anos, os primeiros 7 anos que ele me mostrou outros 7 anos que ele se referia-se ao vale de ossos secos. Lá no vale de ossos secos não tinha ossos, irmãos, não tinha pessoas alguma. E a única coisa que diferenciava o lado que eu estava com esse vale que o Senhor referia-se, era uma estrada de terra. Então ele apareceu ainda do lado que eu estava e apontou-se agora para o outro lado, dizendo: agora são 7 anos para o vale de ossos secos. Um período, irmão, de 7 anos de terríveis acontecimentos, segundo o que o Senhor me mostrava. Ele pedia para que eu olhasse, para que eu visse a razão, o motivo, irmãos, porque eles iam se levantar, porque um povo ia se levantar daquele vale, e o motivo, que era a parte principal que o Senhor visse, era o motivo, a razão, o porquê aquele povo ia se levantar daquele vale, que era, segundo o que Deus estava me dizendo, por causa dos terríveis acontecimentos. Então, irmãos, de 2013 até 2019, foram 7 anos que o Senhor havia me mostrado. E depois ele apresentou, então, outros 7 que era para esse outro lado, que então a contagem começa aqui. Então, se é outros 7, até aqui, de 2013 até 2019, foram 7 anos, e a partir daqui, então, agora é outra, é um após o outro, uma sequência. Então, aqui agora começa, então, em 2020, outros 7 anos, que vocês já viram aí o que começou a acontecer. E ele apontou para o outro lado, irmãos. Então, nós vamos estar falando até 2027. Então, nesse lado aqui, que o Senhor apontou, eu acredito que ele quis se referir-se outros 7 anos, ele separou os lados por algum motivo, senão ele teria mostrado a sequência, mas não, ele separou esses 14 anos que em 7 e mais 7. Então eu assisti os primeiros 7 e depois ele apareceu novamente e mostrou outros 7 agora dentro da própria, da mesma revelação, que daria então início quando? 2020, irmãos. Esse período de 2020 é de terríveis acontecimentos. Eu assisti então esses outros 7 anos. Esses 7 anos, irmão, que estaria dando início agora em 2020, que vocês já viram o que está acontecendo. Então, como as cenas passavam rapidamente, eu assisti como se fosse agora outros 7 anos, como se fosse um outro filme, um outro vídeo.
né? Eu assisti, e esse período que agora se iniciou desde 2020, que é de terríveis acontecimentos, como nós já estamos aqui passando da metade de 2021, irmãos, há algo muito importante que chama atenção aqui, olha, que eu já coloquei em outros vídeos para vocês, aqui, olha, isto, irmãos, não é exato. Lá eu tinha uma noção de tempo. Então aqui, irmãos, em 2022, 2023, podendo ser aqui, irmãos, também em 2021, porque era noção de tempo, não era exatamente, mas eu tinha uma noção de tempo, igual o Senhor mostrou aqui esses 7 anos para trás, e o terrível acontecimento começou só agora no outro ano, como ele realmente tinha dito, que era terríveis acontecimentos, um período de terríveis acontecimentos, que lá na Revelação eu via um povo se levantar do vale, e era por causa dos terríveis acontecimentos. Então, irmãos, 2021 a 2022, ou de 2022 para 2023, porque eu não posso colocar uma data tão exata, era uma época, um período, irmão, que eu vi a terra começando a secar. E ela ia secando, secando, e isso era um processo, irmão. Ia sendo gradativamente, né? Secando, secando, cada ano ia secando mais, ia secando mais. Isso eu comecei a ver dentro da revelação, no segundo 7 anos, que é o período, né, que o Senhor chamou um período de acontecimentos, que ele chamava esse lado de vale de ossos secos. Então aqui eu fiz essa linha para separar aqui os 7 anos de lá, que já são passados, né, e o 2020 para cá agora, que refere-se a outros 7 anos que o Senhor se referiu, seu vale de ossos secos, que é um período de terríveis acontecimentos, que vai fazer com que o quê? Aconteça o quê? Que o povo do vale de ossos secos se levante. Esse período, irmão, de 2020, esse período que vai no decorrer agora de 7 anos, esse período, irmãos, é o que estaria acontecendo, os terríveis acontecimentos que vocês já estão vendo aí, é onde estaria fazendo com que o povo do vale de ossos secos se levantasse. Essa era a razão, o motivo, os terríveis acontecimentos dentro desse período que fazia com que o povo se levantasse do vale de ossos secos. O Senhor estava afirmando, querendo mostrar para mim como exclusividade esse período de 7 anos, tentando esclarecer a razão, o motivo pela qual eles iam se levantar, que eram os terríveis acontecimentos. Que então, fazendo a contagem, né, que desde 2020 vocês estão vendo aí o que está acontecendo, que é esse período aí que vai até 2027. Não sou eu que estou colocando, não. A data aqui não é tão exata. Mas vocês viram o que aconteceu, o que está acontecendo desde 2020. Porque o Senhor mostrou a revelação para mim desde 2013. Então, são 14 anos. E ele dividiu 7 e mais 7. Então, esses 7 anos terminou aqui, olha, em 2019. E o outro 7 anos começou aqui, olha, em 2020. Que é o período dos terríveis acontecimentos. Que é o que vocês já estão vendo aí. Mas aqui, irmãos, chama atenção. Porque era mais ou menos nesse período em que eu vi a terra gradativamente. Ela começou a secar, secar, secar. E depois que ela começou a secar, secar. Aí, então, irmãos, começa aos poucos. E no fim, irmãos, para fechar os 7 anos do período dos terríveis acontecimentos, então aqui, era aqui, ó, no final aqui, em que o povo do vale de ossos secos começou a se levantar. E segundo o que o Senhor me mostrava, era por causa dos terríveis acontecimentos. Eles iam se levantando, irmãos, se posicionando na beira de um caminho, né? Que era o que dividia um lado do outro, irmãos. Que eram os terríveis acontecimentos de um lado
mas do outro não. Então, eu assisti, irmãos, no período em que eu assistia esse vale de ossos secos, esse período, né? Já havia encerrado outro período. Então, eu via quando o povo ia se aglomerando na beira de um caminho, né, na beira de uma estrada, eles se levantavam do vale, eles vinham se levantando aos poucos e eles vinham caminhando, se aproximando da beira dessa estrada. Eles se levantavam do meio do vale, irmãos, eles iam se levantando, tá? Não havia ossos, não havia ninguém. Mas quando completou, irmão, esse período aqui, que vai desde 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, provavelmente aqui até 2027. É aqui que está o acontecimento que o Senhor queria mais mostrar. É aqui que ele estava querendo mostrar o que ia acontecer. A principal coisa. E os 7 anos aqui, ele quis mostrar, irmãos, um período de terríveis acontecimentos. É aqui que vai estar acontecendo o que vai fazer com que esse povo aqui, ó, do vale se levante. É aqui que está, irmão, é dentro desse período que estará acontecendo os terríveis acontecimentos. E é aqui, irmãos, em que eu vi a terra começar a secar. Ela começava aqui, é um começo. Nós já estamos vendo aí falar de onda de calor, mas é aqui que começa a terra secar. Ela vai secando gradativamente, um pouquinho aqui em 2022, um pouquinho em 2023, em 2024, em 2025 e 2026, irmãos. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque há algo aqui que eu não quero comentar, mas futuramente nós vamos poder estar falando, tá? Então, ele termina o período que o Senhor me mostrou em 2027. E aqui, né, nesse período aqui, estaria finalizando esse último 7 anos que o Senhor mostrou, quando o povo começa a se levantar do vale, eles vinham se aproximando, se aglomerando numa estrada, e eles não sabiam, irmão, por que eles estavam ali, o que estava acontecendo, por qualquer motivo. Na verdade, eles não sabiam nem o que houve, irmão, porque eles estavam... aqui só havia terra, né? Aqui era o vale. E eles se levantavam desse vale. Do nada, eles se emergiam aqui do vale na terra. E eles se levantavam, vinha caminhando aos poucos, depois levantava mais, vinha caminhando, se aproximava aqui de uma estrada, que essa estrada é que o Senhor usava ela para dividir um lado do outro, né? Então, enquanto eu estava desse lado do vale, né, eles estavam do lado de lá. E lá do outro lado, irmãos, eu via eles também podiam me ver. Havia mais pessoas desse lado que também via o mesmo que eu estava vendo. E essas pessoas que estavam desse lado, irmão, do Vale do Osso Seco, foram os que se levantaram após o período dos acontecimentos, após os terríveis acontecimentos. E são esses terríveis acontecimentos que faziam com que esse povo se levantasse. Algo vai estar acontecendo, irmão, de muito, muito ruim aqui. Algo muito terrível ainda vai estar acontecendo, porque é isso que vai fazer eles se levantarem, essas pessoas que estavam no vale. É isso que vai acontecer aqui, que vai fazer com que eles se levantem do vale, que eles se aproximem e fiquem na beira deste caminho, indeciso, sem saber o que está acontecendo e sem saber o que aconteceu, o que houve. Então, aqui, olha, eu ficava de um lado com outras pessoas que também viam eles lá do outro lado. Eles estavam totalmente indefesos, irmãos. Eles ficavam olhando assim, sem saber o que está acontecendo. Nós podemos, irmão, entender que se o Senhor mostrou os 7 anos aqui, olha, desde 2013, era um período normal de acontecimentos, normal, coisas que já acontecia nos nossos dias normais. E depois, já no outro 7 anos, não, já seria acontecimentos terríveis acontecimentos, são outros tipos de acontecimento, desde 2020, que vocês já viram essa praga que está aí, que já levou muitas pessoas, né? Então, até 2027. Então, aí está para os irmãos que podem estar acompanhando aqui, segundo a Bíblia, o que a Bíblia está falando, pode deixar aí nos comentários, era para ser uma live, mas vai estar aí em comentário para os irmãos estar acompanhando, e deixa aí o que você entendeu, o que Deus mostrou aí para nós,
porque o Senhor não faz coisa alguma sem antes revelar os teus santos, os teus profetas. E a profecia não é por vontade de homem algum, mas é porque Ele quer mostrar. E até aqui, então, nós já vimos que os acontecimentos aqui, a partir de 2020, confirma o que o Senhor mostrou. Nós já estamos aqui, ó, passando da metade de 2021, ainda tem pessoas morrendo aí com essa praga. Então, irmãos, realmente aconteceu algo tenebroso aqui em 2020. Aqui em 2021 também nós temos essa outra pandemia que está aí, que é essa outra variante, que é o Delta. Então, está morrendo muita gente, né? Ainda está acontecendo. Né? Eu vi casos, comentários aí em Israel, que Israel queria até fechar, né? Por causa dessa praga e outros acontecimentos que também que está aí em Israel. Então, nós estamos vendo aqui, irmãos, agora que é um período de terríveis acontecimentos, tá? Agora, essa parte aqui, olha, é um período que, pelo que eu entendi na revelação, que é gradativo, não é de uma vez, irmãos. Então, a terra estaria começando a secar, né? E chegar um período em que esse povo se levanta por causa da destruição. O motivo vai ser, a destruição é tão terrível, é tão grande, que vai fazer, então, esse povo se levantar aqui do vale, que aqui, irmãos, era o vale de ossos secos, tá? Não que eu estou colocando. Aqui o Senhor se referia-se esses segundos 7 anos como vale de ossos secos. É para eles, tá? Então eu acredito que o Senhor está englobando tudo isso aqui, olha, como vale de ossos secos. Tá aí para os irmãos fazer as suas pesquisas, no que eu puder estar ajudando os irmãos, naquilo que Deus mostrou. Eu vim acompanhando, eu prometi, estou acompanhando e vi que é verdade, que a revelação era certo daquilo que Deus nos mostrou. E eu prometi para os irmãos que ia acompanhar. Está aí, olha. E quando chegar mais próximo, nós vamos estar fazendo mais comentários. Tem muita coisa que eu não quero comentar, porque é muito perigoso falar. Então, nós vamos estar acompanhando, os irmãos podem olhar no canal, se inscreva no canal, nós vamos estar mostrando para os irmãos. Eu espero que isso ajude os irmãos que querem entender, tá? Que quer acompanhar aí segundo a Bíblia. Fica na paz, irmãos, e aguarde os próximos vídeos.